Amado coração, estamos iniciando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor. Hoje o nosso programa vocacional, como de costume, será um pouco mais orante, onde queremos rezar com você, com o seu coração, a sua família, a sua comunidade, este texto orante da vocacional, para juntos sempre mais intensificarmos em nós e em torno a nós a cultura vocacional. Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de acolher. Este mês nós estamos no mês missionário, mas com a presença dos nossos seminaristas do discipulado, que está nos ajudando neste programa vocacional. Então vamos ouvir o nome, de onde eles vêm, para nós acolhermos eles em nosso meio. Saudações, padre. Eu me chamo Maicon, sou seminarista do 3º ano da filosofia. Atualmente moro em Maringá. Sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Cambé, né? E saúdo também a todos que nos acompanham pela Rádio Alvorada. Olá, é sempre muito bom estar falando com cada um de vocês. Meu nome é Luiz Augusto, sou natural do município de Jaguapitã e nesse momento estou no 3º ano de filosofia na cidade de Maringá. Olá a todos, olá Padre Wendel, olá irmãos de comunidade. Eu sou o Rafael, seminarista do 1º ano da filosofia, venho da paróquia São Roque de Itamarana. Boa tarde a todos, boa tarde meus irmãos de comunidade. Eu sou o Pedro, estou no meu 1º ano da filosofia e sou da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Sou o seminarista Matheus Fidelis, tenho 24 anos, estou no último ano da filosofia e venho da paróquia São Luís Gonzaga, aqui da Zona Leste de Londrina. Uma saudação a todos que nos ouvem pela Rádio Alvorada, nos assistem pelas redes sociais. Eu sou o Vitor, sou seminarista da Catedral de Londrina, estou no meu 2º ano de seminário filosófico e moro em Maringá, assim como todos os meus irmãos aqui presentes. Muito bem, acolhidos, vamos então darmos continuidade a esta hora santa, este momento orante vocacional, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amados corações, vamos juntos rezarmos a oração vocacional de Dom Albano, pedindo para que na nossa arquidiocese continue surgindo mais e santas vocações. Rezemos juntos. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Amado coração, nós queremos agradecer a sua presença entre nós, que todo sábado nos acompanha neste programa vocacional, aos animadores vocacionais que com empenho e carinho estão sempre nos ajudando a propagar e a vivenciar a cultura vocacional em nossa Arquidiocese de Londrina, em modo particular ao Carlos e também a Patrícia, que são os coordenadores do SAVE Arquidiocesano. Também gostaria de saudar aos nossos seminaristas do propedêutico que estiveram na escola vocacional representando a nossa arquidiocese. Continuem perseverantes para nos ajudar sempre mais a esta cultura, a vivência da cultura vocacional. Hoje nós queremos celebrar juntos este momento orante, recuperando a Presbyterorum Ordinis.
E neste momento, caríssimos irmãos e irmãs, dando continuidade à espiritualidade que emana dos documentos advindos do Concílio Vaticano II neste ano, conforme já lembramos, em que se completa 60 anos do seu encerramento, entramos hoje não em uma de suas 4 constituições, mas sim em um decreto muito importante no entendimento da Mãe Igreja, a Presbyterorum Ordinis, sobre o ministério e a vida dos presbíteros. Durante a preparação da Constituição Dogmática Lumen Gentium, que trata justamente sobre a Igreja, os padres conciliares perceberam a importância de se elaborar um documento que abrangesse e explicasse justamente a vida e a espiritualidade dos presbíteros. A ordem do presbiterato tem uma parte sumamente importante e cada vez mais difícil na renovação da Igreja de Cristo. Com efeito, os presbíteros, em virtude da sagrada ordenação e da missão que receberam das mãos dos bispos, são providos ao serviço de Cristo, mestre, sacerdote e rei, de cujo ministério participam, mediante o qual a Igreja continuamente é edificada em povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Assim, no sentido vocacional, vamos juntos rezar pelos nossos padres, os presbíteros da Arquidiocese de Londrina e também do mundo, para que nós possamos cada vez mais propagar esta presença do Cristo em nosso ministério. E juntos rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora eu convido o seu coração a escutar a palavra de Deus, que será proclamada pelo Maicon, para que ela possa ecoar e ressoar no mais profundo do nosso ser. Leitura da primeira carta de São Pedro. Aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. Do mesmo modo, vós, jovens, sujeitai-vos aos anciãos. Revesti-vos todos de humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça,
Aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. A ele seja todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós acabamos de escutar o texto que é o fundamento para a palavra presbítero, que vem da palavra ancião, traduzido do original. Então, presbítero. Presbítero, ele alcança as dimensões do ministério de Cristo no mundo. Cristo não só celebrou, fracionou o pão, mas Cristo foi ao encontro dos necessitados e sanou as feridas existenciais do mundo. Então, quando nós falamos da dimensão presbiteral, nós recordamos a plenitude do nosso ministério, né? Nós não recordamos só a questão do culto, ou só a questão da caridade, ou só a questão da sanidade humana, mas todas as dimensões do qual nós somos chamados a vivenciar neste ministério tão profundo e tão necessário para a humanidade, né? Já dizia São João Maria Vianney, se nós compreendêssemos o que fosse o Padre, nós morreríamos de tanto encantamento, de saber a profundidade e o significado desta vocação para a humanidade. Então, nesse sentido, nós somos chamados a compreender que o ministério não está restrito a uma ou outra coisa, mas é a presença mesmo do Cristo que abrange as três dimensões para a plenitude do ser humano. E assim nós vamos compreendendo que cada um de nós somos chamados, enquanto presbíteros, a estarmos a serviço do povo de Deus, para que todos juntos um dia possamos merecer a glória definitiva, a glória do reino dos céus, que é para nós divinização, alegria eterna. E nesse sentido, então, meninos, o que suscitou nos vossos corações ao escutar esta palavra? Primeiro, partindo do que o Senhor disse, a questão dos presbíteros serem os anciãos, aqueles que governam, regem, e não só para a questão sacerdotal no sentido vocacional, da vocação específica. O que sucinta é a questão da governança, porque é o ministério do presbítero, o munus do presbítero, ele vai advir do bispo e advir por consequência do próprio Cristo, e é isso que o texto está dizendo. Então, o presbítero, o ancião, governe seu povo com sabedoria, com justiça, porque chegar um momento que o verdadeiro presbítero por natureza, que é o próprio Cristo, vai vir e vai administrar o povo. Então, ao pastor, ao presbítero, cuide do seu povo com cuidado, com alegria, e ao povo, respeite e ame seu pastor. Bom, dentro dessa dimensão que o padre e o Vitor falaram, uma das dimensões que o presbítero é chamado a vivenciar e a ser para a humanidade inteira, que a palavra de Deus também nos falou, é a exercitar, né? A exercer o munus do pastoreio de Cristo, né? Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado. Então, o presbítero, né, é chamado a vivenciar dentro da sua própria vocação esse ato de apacentar as ovelhas com o mesmo cuidado com que o próprio Cristo apacenta-as, né? E a palavra de Deus vai nos falar que ele é chamado a apacentar, né, com liberdade, com devoção e também sendo modelos, né? Então essa visão do ser exemplo para os outros, né? Conduzindo os outros para o próprio Cristo. Bom, eu penso que, né, nesse sentido que o Vitor e o Maicon comentou, né? O presbítero, ele é chamado então a humilhação. O próprio São Pedro coloca, né? A questão da humildade, não por torpe ganância, né? Então não por interesses próprios. O presbítero, nós aqui também que caminhamos para isso, né, somos chamados, né, não por interesses meramente pessoais, né, mas pelo interesse do povo, né, que tem por finalidade, né, a questão do interesse de Cristo, né. Então sempre ter essa
cultivar, né, no coração do povo esse germe, né, essa semente, para que então as pessoas possam então se configurar a Nosso Senhor, né? Então ser então como o próprio Papa Bento XVI ele falava, né, o humilde servo da vinha do Senhor, né? Então eu acho que o presbítero é chamado a isso, né? E São Pedro bem coloca dessa humildade. Esse humilde não é para ser exaltado, mas justamente para, tendo os mesmos sentimentos de Cristo, os mesmos interesses de Cristo, conduzir a Santa Igreja, conduzir o seu povo, né? Partindo da partilha dos meus irmãos, né, eu acho que seria interessante comentar também que, partindo daquilo que o Vitor disse, principalmente, que o ministério do presbítero, ele advém do próprio Cristo. Então, assim como o próprio Cristo se fez homem, estava no meio da comunidade para conduzi-la, para ser ali, né, sal da terra e luz do mundo, mostrar o caminho dos céus para aquela comunidade, o presbítero, que é chamado a ter o seu coração configurado ao coração de Jesus Cristo, também é este homem do mundo, né? Este homem que do meio do mundo, do meio do povo, ele guia as suas ovelhas, né? Ele mostra o caminho de luz, o caminho da verdade, justamente como aquilo que o Papa Francisco dizia, né? O presbítero, ele deve ter o cheiro das ovelhas. Eu acho uma maneira muito interessante que essa leitura, ela retrata talvez uma das grandes alegrias que um presbítero ele pode vivenciar na sua vida e na sua missão, que é a paternidade espiritual. O presbítero, ele é um pai. Ele é um pai espiritual daquelas ovelhas, daquele povo que, como diz a leitura, foi a ele confiado. E ele vivencia essa paternidade, como diz ali nos primeiros versículos, quando ele dá o testemunho do sofrimento de Cristo e também da participação da sua glória. Então, quando ele dá esse testemunho da vida, da paixão, da morte, ressurreição e ascensão de Cristo para aquela comunidade, cuidando, zelando, acolhendo, protegendo, orientando e caminhando junto com aquelas pessoas, ali é um testemunho de um pai. E é muito interessante que o próprio Cristo ensina a nos relacionarmos com Deus, chamando Ele de Pai, na oração do Pai Nosso, por exemplo, né? A primeira palavra dessa oração é Pai. Então, essa paternidade espiritual eu vejo que ela está muito presente aqui nessa leitura, e que também ali no versículo 7 vai dizer, né? Lançai sobre Deus toda a preocupação, porque é Ele que cuida de vós. Então, um pai que cuida, um presbítero que zela, um presbítero que ama, que acolhe e orienta, ele vivencia uma das grandes alegrias dessa vocação do presbitério, de ser presbítero, que é essa paternidade espiritual que está presente nessa leitura. Quando eu fazia a faculdade de Direito, ainda sem saber se queria prestar concurso ou advogar, uma coisa era certa: a gente queria estar perto de advogados inspiradores. Depois, quando já estava atuando na vida pública, também queríamos estar perto de pessoas que atuavam na vida pública e assim nos inspiravam a atuar. E aqui no texto que estávamos lendo, num determinado momento, Pedro orienta que o presbítero seja modelo. Então, a gente que almeja o ministério ordenado e também as pessoas que estão nas comunidades, nas paróquias, querem também estar perto de pessoas que as inspirem a ser mais santas, a serem melhores, a estarem mais em contato com Deus, em conexão com Deus. Então, acho que esse é o grande ensinamento que fica desse texto. Um texto rico, mas que tem a sua particularidade de riqueza para cada pessoa. Mas estar perto de presbíteros que os inspire a ser melhores. Nós, então, no texto ouvimos esta identidade presbiteral, que não está, como eu disse, somente focada no culto, como alguns ainda hoje compreendem, mas ela está focada no Tripsimunus, né, que é ir ao encontro também do povo,
também conduzir a humanidade, e uma segunda parte, quando fala da humildade, ele fala aos jovens, ele fala à comunidade que deve acolher esta missão do presbítero com humildade. Então, que as nossas comunidades também tenham a humildade de acolher os nossos presbíteros para celebrarmos a harmonia, celebrarmos a santidade, celebrarmos a plenitude. Nesse sentido, então, pedindo ao bom Deus a graça de sermos pessoas da unidade que caminham juntos na sinodalidade, vamos juntos rezar com a Presbyterorum Ordinis. Senhor Jesus, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, tornou-o participante de todo o seu corpo místico, da unção do Espírito com ele, mesmo tinha sido ungido. Nele, com efeito, todos os fiéis se tornam um sacerdócio santo e régio. Não há, portanto, nenhum membro que não tenha parte na missão de todo o corpo, mas cada um deve santificar Jesus no seu coração e dar testemunho de Jesus com o Espírito, de profecia. Peçamos a Jesus que, na extensão do seu mistério, constituiu a Santa Igreja, que permitais a nós, povo santo, viver em comunidade plena, exercendo munus de cristão que ele estabeleceu, pedindo. Juntos rezemos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, permita-nos viver plenamente, permita-nos viver plenamente em nossa vida, a sua missão. a sua missão. O mesmo Senhor, porém, para que formassem um corpo no qual nem todos os membros têm a mesma função, constituiu dentre os fiéis alguns como ministros que na sociedade dos crentes possuíssem o sagrado poder da ordem para oferecer o sacrifício, perdoar os pecados e exercer oficialmente o ofício sacerdotal em nome de Cristo a favor dos homens, participando a seu modo do munus dos apóstolos. Os presbíteros recebem de Deus a graça de serem ministros de Jesus Cristo no meio dos povos, desempenhando o sagrado mistério do Evangelho, para que seja aceita a oblação dos mesmos povos, santificada no Espírito Santo. Peçamos a Deus Pai que abençoe nossos presbíteros, para que eles possam, seguindo o caminho dos apóstolos, se manter fiéis em sua missão. Peçamos. Juntos rezemos. Deus Pai, Deus Pai, abençoai o ministério de nossos presbíteros. Os presbíteros, tirados dentre os homens e constituídos a favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecerem dons e sacrifícios pelos pecados, convivem fraternalmente com os restantes homens. Assim também, o Senhor Jesus, Filho de Deus, enviado pelo Pai como homem para o meio dos homens, habitou entre nós e quis assemelhar-se em tudo aos seus irmãos, menos no pecado. Rendamos graças a Deus por nossos presbíteros e peçamos para que, munidos da fraternidade proveniente de Cristo, possamos caminhar em fraternidade eclesial, pedindo. Rezemos juntos. Deus amado, faça da Igreja verdadeira comunidade fraterna. Todos os presbíteros participam de tal maneira com os bispos no mesmo e único sacerdócio e ministério de Cristo, que a unidade de consagração e missão requer a sua comunhão hierárquica com a ordem episcopal. Esta comunhão manifesta-na de modo perfeito, por exemplo, na concelebração litúrgica, quando juntamente com eles professam celebrar o banquete eucarístico. Os presbíteros, porém, tendo presente a plenitude do sacramento da ordem, recebido pelos bispos,
Reverenciem neles a autoridade de Cristo, Pastor Supremo. Unam-se ao seu bispo com caridade e obediência sinceras. Supliquemos a Cristo para que, assim como nossos presbíteros, abençoe nosso arcebispo, dando a ele sabedoria na condução pastoral e arquidiocesana, pedindo: Rezemos juntos. Jesus, belo pastor. Jesus, belo pastor, Dai ao nosso arcebispo Dai ao nosso arcebispo sabedoria no pastoreio. sabedoria no pastoreio. Os presbíteros, elevados ao presbiterado pela ordenação, estão unidos entre si numa íntima fraternidade sacramental, especialmente na diocese a cujo serviço sobre o bispo respectivo estão consagrados, formam um só presbitério. Embora ocupados em diferentes obras, exercem o mesmo ministério sacerdotal a favor dos homens. Todos têm uma só finalidade: a edificação do corpo místico de Cristo. Por isso, é de máxima importância que todos os presbíteros se ajudem mutuamente para que sejam sempre cooperadores da verdade. Peçamos a Deus que ilumine todo o clero, fazendo de nossos presbíteros verdadeiros irmãos de missão e vocação, rezando: Deus de amor, Deus de amor e unidade, fazei de nosso clero fazei de nosso clero um único e santo presbitério. um único e santo presbitério. O pastor e bispo das nossas almas constituiu a sua igreja de tal modo que o povo escolhido e adquirido com o seu sangue tivesse sempre e até ao fim dos tempos os seus presbíteros, a fim de que os cristãos não fossem jamais como ovelhas sem pastor. Conhecendo esta vontade de Cristo, os apóstolos, por inspiração do Espírito Santo, julgaram ser seu dever escolher ministros capazes de ensinar também os outros. A eles, portanto, se recomendam vivamente as obras de vocações, quer diocesanas, quer nacionais. Peçamos ao Espírito Santo que, através de seus dons, continue inspirando nossos padres para que possam cada vez mais anunciar o reino e incentivar as vocações, pedindo: Rezemos juntos. Ó Santo Espírito, Ó Santo Espírito, inspirai novas e santas vocações. inspirai novas e santas vocações. Imersos na mística orante, pedindo por mais e santas vocações em nossa Igreja particular de Londrina, agradecendo a cada presbítero presente em nossa arquidiocese, que com o seu modo de ser vai sempre mais incentivando e cultivando em nós, em torno a nós, a experiência da salvação, na fração do pão e no encontro com os necessitados. Vamos juntos, com as palavras de Santa Teresinha, pedir ao bom Deus que envie, continue plasmando e também dando perseverança aos chamados do Senhor, em modo particular aos nossos seminaristas da Arquidiocese, mas também aos vocacionados. Por isso eu convido você agora a fazer um pedido a Deus, através da oração que nós vamos escutar, rezada pelo Pedro, a oração de Santa Teresinha pelos presbíteros, possamos também pedir pelo seu pároco, pelo nosso arcebispo, por todos os presbíteros que está presente no mundo. Ó Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos presbíteros no vosso sagrado coração, onde nada de mal lhes possa acontecer. Conservai imaculadas as suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso sagrado corpo. Conservai imaculados seus lábios diariamente, tingidos com o vosso preciosíssimo sangue. Conservai os seus corações, que selastes com o sublime sacramento da ordem, puros e livres de todo e terreno.
Que vosso amor os proteja e os persevere no contágio do mundo. Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas aos seus cuidados e direção sejam a sua alegria na terra e formem no céu a sua gloriosa e imperecível coroa. Amém. Vamos agora pedirmos a Nossa Senhora que também possa interceder por nós, para que a Mãe das Vocações continue dando perseverança aos chamados através do seu exemplo e testemunho, e intercedendo pelos nossos corações, possamos sempre mais entender a missão e a vida do presbítero em Londrina, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que toda a nossa comunidade, com humildade, acolha a missão dos presbíteros, entendendo nas palavras de São João Maria Vianney que o Padre é o amor do coração de Jesus, rezemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pela a missão e principalmente porque os nossos padres da Arquidiocese disseram sim ao chamado de Deus, demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Antes de nós terminarmos o nosso programa, gostaria de pedir para o Vitor recordar este recadinho importante para os nossos vocacionados. Bom, para todos nós que acabamos de rezar com a Presbiterorum Ordinis, se você se sentiu inspirado a seguir esse caminho do presbitério, da Ordem do Presbitério, amanhã, dia 26 de outubro, último final de semana desse mês de outubro, como já é tradição a partir de nós, do Serviço Vocacional, nós teremos a nossa última experiência vocacional aberta esse ano. Será realizado, como de costume, na Catedral Metropolitana, a partir da missa das 8 horas da manhã, na Catedral, com a temática da identidade da Igreja de Londrina e também encerrando com a questão da santidade. Então, para todos vocês que sentem o chamado, que sentem a vontade de seguir a questão da ordem, a seguir o presbitério, são jovens a partir de 15 anos, vocês são convidados a virem e passarem esse dia com a gente. Então, se sinta desde já acolhido para, neste último domingo, celebrarmos a identidade da Igreja de Londrina e também a vocação à santidade, para então nós sermos esta presença de Cristo no mundo que vai transformando as realidades e o coração de nós, de toda a humanidade, para um dia sermos partícipes da glória eterna. Assim seja. Amém. Como gesto concreto, nós queremos convidar você a ir buscar, a ler também um pouquinho mais e compreender a missão dos presbíteros, lendo a Presbiterorum Ordinis, e também aí na sua comunidade, rezar pelos padres, pelos seminaristas, pelos vocacionados. Como disse o nosso arcebispo no retiro em Aparecida, os vocacionados são a esperança do coração da Igreja de Londrina. Vamos rezar para eles serem perseverantes e serem sempre esta presença da esperança que não confunde.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça celebrando a sua vocação em espírito e vida e com grande alegria no coração.